Olá pessoal, como prometido, eu hoje trago a opinião do último livro que li, que foi o Middlemarch, da George Eliot. Ora, eu tenho uma história um bocadinho antiga com este livro. Ele, na verdade, foi dos primeiros relógios d'água que eu comprei, portanto, um dos livros que eu tinha há mais tempo para ler na minha estante. Eu comecei o ano passado, ali em novembro, como eu falei no vídeo de 12 leituras para 2023. Eu comecei este livro juntamente com um outro, do Onésimo Teotónio de Almeida, que por acaso está na TBR para o próximo ano, e a verdade é que eu os abandonei aos dois. Como vocês já sabem, eu prefiro voltar ao livro do início do que continuar no ponto onde eu estava, se realmente a pausa tiver sido bastante longa. E foi isso que eu fiz, só cheguei a ele agora. Eu queria terminar o ano com uma grande leitura, portanto escolhi o Middlemarch, retificar aí esse facto. Eu vou pousar já o livro, mas antes de o pousar, porque ele realmente é bastante pesado, dizer só que a George Eliot é esta escritora, uma escritora muito célebre então pelos seus romances, nascida ali em 1819 e morreu com 61 anos. E eu posso dizer-vos que esta escritora, se vocês não sabem nada da vida dela, leiam, porque ela realmente teve uma vida daquelas que vos faz arregalar os olhos. Tendo em conta o período onde ela viveu, não é? Portanto, aqui o século XIX. Uma vida cheia de peripécias, muito, muito, muito incomum, para a época eu diria, e que vale mesmo a pena conhecer. Portanto, como vocês saberão também, ela escreveu sob um pseudónimo masculino, George Eliot, para de certa forma dar maior credibilidade numa altura em que a escrita feminina talvez não fosse vista dessa forma. Na verdade, chamava-se Mary Ann Evans e escreveu, se não estou em erro, 7 romances. Vou então pousar o livro e falar um bocadinho da estrutura do livro e também quais são os temas. É um livro bastante difícil de falar sem dar um bocadinho de spoilers, mas nada que estrague, nada que estrague a experiência de leitura destas 800 gloriosas páginas. Apesar da extensão aqui do livro, ele é um livro que funcionaria bastante bem para um clube de leitura. Eu vou explicar porquê. Ele é um livro dividido em 8 livros. E vocês percebem claramente que houve aqui uma intenção da escritora em seccionar o livro em partes equivalentes, digamos assim, em extensão. Pelo menos na minha edição, e eu acredito que na edição original, elas rondem mais ou menos as 100 páginas. Portanto, vocês se quiserem fazer uma leitura faseada, programada, planeada, conseguem facilmente com este livro. Sendo que depois cada livro, cada um dos 8 livros, está dividido em diferentes capítulos. Ela faz aqui uma coisa bastante engraçada, que eu nunca vi nenhum outro escritor fazer, que é, no começo de cada capítulo, além dela colocar a numeração romana a que nós já estamos habituados, quando não há título, não é? Ela neste caso dá mesmo uma numeração romana a cada capítulo, ela faz uma outra coisa, que é incluir uma citação de uma determinada obra do seu tempo, ou mais antiga, que é uma coisa que nós muitas vezes só vemos no início dos romances, no início de cada livro. Ela aqui faz para cada capítulo. E quem é que vocês veem citados? Veem muitas vezes Shakespeare, veem o Cervantes, veem o Chaucer, veem, sei lá, tantos escritores, mas principalmente o Shakespeare, eu diria, talvez Milton também, agora não me vêm à memória outros, mas realmente é algo que, de certa forma, nos intriga, não é? E ao mesmo tempo dá-nos uma luz, cada citação dá-nos uma luz para aquilo que poderá acontecer no capítulo seguinte. Falando um bocadinho agora da história, e vai ser muito difícil então, porque realmente ela faz aqui uma abordagem panorâmica para uma determinada terra chamada Middlemarch e arredores, não é? Porque não é só em Middlemarch que se passa a ação. Portanto, é um bocadinho difícil de falar de tudo o que se passa na vida destes personagens. No começo do livro, vocês deparam-se com 2 irmãs órfãs que vivem em casa de um tio, não vivem propriamente mal, e já estão ali em idade casadoira. Portanto, a Dorothea e a Célia. E se eu tivesse que explicar aqui a capa da Relógio d'Água, eu diria que na capa da Relógio d'Água, apesar disto ser um quadro antigo, eu diria que eles, de certa forma, querem retratar aqui a personagem que será a principal do romance, que na minha opinião, e na opinião de muitos que leram o livro, com certeza, é a Dorothea. Portanto, esta é uma rapariga. Nas primeiras linhas vocês percebem que é de uma beleza sensacional, mas muito simples na sua apresentação. É uma beleza que não ofusca e que talvez passe despercebida a alguns personagens. Esta Dorothea, apesar de não ter tido uma educação de excelência, não é? Ela tem uma vontade muito grande de aprender. E logo no começo do livro surgem 2 pretendentes para esta irmã mais velha, a Dorothea, que será então a nossa personagem principal ao longo de todo o romance. O Sir James e o Mr. Casaubon. Portanto, o Sir James será ali o arquétipo
clássico do aristocrata inglês com dinheiro, não é? Jovem, com interesses tão variados como a caça, não propriamente um homem de cultura, não é? Portanto, aqui um bom partido a todos os níveis, no entender do tio da Dorothea e mesmo da irmã mais nova da Célia. O outro pretendente será aqui, à partida, alguém que tanto os outros personagens como o próprio leitor vê como um pretendente indigno da nossa Dorothea, que é o Mr. Casabon. Casabon, não faço ideia como é que se pronuncia o nome do senhor, é um bocadinho estranho. Enfim, este senhor, já de idade avançada, ali os seus 50, 60 anos, estamos a falar da época vitoriana, portanto, século XIX, não faz propriamente ali um par brilhante com a nossa Dorothea, apesar de ele ser um homem de cultura, um homem muito devoto, que tem como propósito de vida escrever uma obra sobre a gênese das grandes mitologias mundiais. E Dorothea vê nesse propósito também o seu propósito de vida, portanto, aliar-se a este homem para, de certa forma, o ajudar. E o que é que vocês sentem enquanto estão a ler outro livro? Que ela está a desperdiçar a sua vida, não é? Portanto, ela, de certa forma, está a apagar-se para poder ajudar este outro homem bem mais velho a escrever a sua grande obra. E vocês começam a pensar assim, caramba, vamos seguir uma personagem que não tem outro propósito a não ser este. Como é que uma personagem principal pode ser tão apagada num romance de tantas páginas, não é? Eu não vou revelar o que de facto acontece, vou só dizer que esse homem, esse Mr. Casabon, tem um sobrinho. Aliás, não é sobrinho, peço desculpa, cometi um erro, porque ele faz sempre questão de referir no livro que o Ladislaw não é sobrinho, é um primo afastado. E eu cometi esse erro, peço desculpa. Mas lá está, pela diferença de idades, os próprios personagens assumem que ele é sobrinho, quando não é, é um primo afastado. Bem mais novo, ali da idade da Dorothea, que ainda não tem uma profissão estabelecida, mas que viaja pelo mundo, tem dotes artísticos, enfim. Ela também não fica propriamente cativada. Ela só tem olhos para o Mr. Casabon, ela quer ajudá-lo e não está aberta a mais nada na vida. Portanto, o seu propósito é esse. Mas é impossível o livro ter tantas páginas e não se debruçar então sobre os outros personagens. Como eu disse, não é apenas a vida desta Dorothea, é também a vida dos personagens que fazem parte das suas relações. Inclusive, então, da própria irmã Célia, que vai ter também o seu desenvolvimento, embora não seja das personagens mais fulcrais aqui no romance. Também este Will Ladislaw, que será um dos grandes personagens, mas também depois aqui outros personagens, nomeadamente o Dr. Lydgate, que é um médico que chega ali à região de Middlemarch e arredores e pretende estabelecer a sua prática de medicina. Ele tinha estudado em França, vocês percebem que ele teve ali uma ligeira história com uma atriz em França, algo também de sensacional e que é explorado e bem explorado pela George Eliot, mas que depois volta à sua terra natal para praticar medicina e instala-se aqui nesta região. E o Lydgate, portanto, só para vocês terem noção do escopo, da extensão, da magnitude deste romance, o Lydgate, ele é um médico que vai romper com os padrões habituais dos médicos nesta altura. Portanto, nesta altura o médico não só diagnosticava, mas também dispensava os fármacos e as terapêuticas que entendia necessárias para reabilitar a pessoa. E o Lydgate entende que para manter, de certa forma, separadas estas artes, permitia, então, que o médico se mantivesse, de certa forma, ético na sua prática. E o que é que eu quero dizer com isto? Portanto, separar o diagnóstico e a parte da terapêutica, do estabelecimento da terapêutica, da parte que realmente dava mais dinheiro aos médicos, que era depois o fabrico, a preparação e a dispensa dos fármacos. Portanto, ele quer separar estas duas artes e isto, obviamente, não é nada bem visto pelos outros colegas de profissão da região. Dizer também que o Lydgate tem, então, uma visão muito mais humanista, muito mais idealista da medicina, de como deveria ser praticada então a medicina, que vai muito em contra também aos ideais da Dorothea. Eles no futuro, depois na extensão do romance, vão de certa forma aliar estes interesses e não revelo a que propósito. Além do Lydgate, da Dorothea, existe também outro personagem importantíssimo, que é o Fred Vincy, que está de certa forma aliado a estes dois personagens porque é cunhado do Lydgate.
ok? Num determinado ponto do livro, torna-se então cunhado deste médico Lydgate. E o Fred Vinci é um rapaz sem eira nem beira, não é? Estudou para ser reverendo, abandonou os estudos, depois jogava muito e perdia bastante dinheiro em corridas de cavalos, tudo o que não interessava, perdia tempo na caça, portanto é um rapaz que não tem grande futuro pela frente. E está, na verdade, apaixonado pela Mary Garth, que é uma rapariga mesmo muito simples, de família humilde, e os próprios pais então do Fred não veem isso com bons olhos. Tudo para dizer que vocês vão ter então aqui 3 casais, como vocês já estão a perceber, não é? 3 casais, não é surpresa para ninguém, não é spoiler para ninguém, e vocês vão ter o desenvolvimento da relação destes casais, que nem sempre vai ser facilitada pelos outros personagens da trama. Obviamente existem aqui muitos obstáculos, nem sempre eles se vão conseguir desenvencilhar com facilidade deles, e muitas vezes os obstáculos começam mesmo depois da união estar feita. Eu não vou dizer a qual destes 3 casais é que isso vai acontecer, mas de facto acontece. E as peripécias que acontecem neste livro são sensacionais, desde a morte de um determinado personagem e depois todos os outros personagens da Terrinha se reunirem para perceber qual seria o testamento desse grande personagem e toda a gente sair de lá defraudada, inclusive o leitor, não é? Que gostaria que parte daquele património fosse para determinado personagem, até ao aparecimento de um personagem bem distante, bem misterioso, que vem revelar segredos acerca de uma figura bem estabelecida da Terra e que vai destabilizar todas as relações aqui dos nossos personagens. Eu, sinceramente, não falando mais então destes dados da narrativa, aproveito para dizer que é um livro que realmente exige bastante do leitor, exige bastante concentração, não só pela complexidade das relações que ele contém, mas também pela riqueza de temas, pela forma como os personagens vão evoluindo. O personagem começa de uma determinada forma no livro e não é dessa forma que ele termina. E vocês precisam de estar atentos aos indícios, não é? Às transformações que vão ocorrendo para perceberem realmente a complexidade que a George Eliot criou aqui para o seu livro. A propósito, então, da experiência de leitura, foi uma leitura que eu sempre considerei agradável, que exigiu de mim, sim, bastante atenção. A classificação em estrelas é sempre de pouca relevância, não é? Na minha opinião. No entanto, só para vocês terem aqui noção de como é que foi a minha experiência de leitura, eu estava tentado a dar 4 estrelas ao livro. É um livro que eu equipararia ali aos livros do Trollope, que eu já li, têm temas semelhantes, têm complexidades semelhantes. No entanto, acho impossível vocês chegarem ao fim, terem noção do todo e não classificarem esta leitura como uma das grandes leituras da vossa vida. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. É um livro que realmente me deu exatamente isso. Uma grande, grande, grande leitura. E com a conclusão deste livro eu pretendo ler tudo o que existe disponível da George Eliot, uma escritora fantástica, teve uma vida fantástica também, e que vale a pena, sem dúvida, ser lida. Quis terminar o meu ano em grande e terminei, de facto, com uma maravilhosa leitura num ano que, apesar de tudo, foi bastante fraco em leituras. E sinto-me empolgado pelas leituras que seguirão a esta. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam a fazer boas leituras e vemo-nos, de certeza, antes da passagem de ano. Até ao próximo vídeo, ok? Tchau, pessoal!